Bom dia, turma 902. Como vocês estão nesta manhã de segunda-feira, dia 3 de agosto, depois de um breve recesso, onde conseguimos descansar um pouco e repor as energias? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma apresentação da aula de ciências com a professora Estela nesta manhã. Vamos falar hoje sobre as classes de elementos químicos. Na tabela periódica atual, os elementos químicos são agrupados em 4 grupos, principalmente segundo as suas propriedades físicas e químicas: metais, semimetais, ametais e também gases nobres. O hidrogênio, entretanto, ele é um elemento estudado muito à parte de tais grupos, pois as suas propriedades são muito distintas. Então, na tabela aqui abaixo, nós separamos esses grupos desses elementos, dessas classes de elementos, por cores, para você entender melhor. Em rosa, nós colocamos os metais, em amarelo, os ametais, em verde, os semimetais, em azul, os gases nobres. E lá em cima, em destaque, o hidrogênio em amarelo. Só para vocês entenderem como é a colocação de cada um, a posição de cada um grupo desses na nossa tabela periódica. Vamos falar agora sobre os metais. Os metais constituem a maior parte dos elementos da tabela periódica, representando 2/3 deles, o que resulta em um total de 87. Alguns exemplos de metais são prata, ouro, cobre, o zinco, o ferro, o alumínio, a platina, o sódio, o potássio e entre outros mais, tá ok? Todos esses elementos pertencentes a esse grupo possuem as seguintes propriedades. Então, esses elementos, os metais, eles possuem propriedades específicas, características específicas, que são elas: primeiro, um brilho metálico muito intenso, que é muito característico dos metais, esse brilho. Eles são sólidos, com exceção somente do mercúrio, que ele é um líquido em temperatura ambiente. Eles conduzem uma corrente elétrica, conduzem calor, são maleáveis, formando lâminas, e são dúcteis, formando fios, tá ok? Então vamos lá, corrente elétrica, nós temos o cobre, onde conduz a eletricidade. Qualquer metal vai conduzir eletricidade, vai conduzir calor. A gente pode ver isso em panela de alumínio, panela de aço, de ferro. Quando você segura, quando não tem tampa de base de madeira, você sente que conduziu o calor por ali. São maleáveis, eles tanto que formam aí, os fios, o ouro, eles conseguem tomar forma, de alguma maneira. E são dúcteis, que formando fios também. Temos os ametais, são 11 elementos. Temos o carbono, o nitrogênio, o fósforo, oxigênio, enxofre, que está na imagem ali abaixo, tá? O selênio, o flúor, o cloro, o bromo, iodo e astato, tá? Que possuem propriedades opostas às dos metais. Quais são essas propriedades? Eles não possuem brilho, são foscos, tá? São opacos, não conduzem eletricidade, não conduzem calor e eles fragmentam-se com muita facilidade. Temos também os semimetais. São 7 elementos: o boro, silício, que está na imagem abaixo, germânio, temos o arsênio, antimônio, telúrio, polônio. Eles possuem propriedades intermediárias aos metais e os ametais. Apresentam um brilho metálico, têm pouca condução de eletricidade e eles fragmentam-se com muita facilidade. Aí na imagem abaixo nós temos o silício, tá? Olha a imagem dele, que é um semimetal. Aplicações de alguns não metais. Vamos lá. Aí nós temos o nitrogênio líquido, que ele é utilizado para resfriamento. A gente vê muito isso, em questões de reprodução humana, quando congelam os embriões, eles usam o nitrogênio líquido. Temos o cloro, que ele pode ser utilizado para clarear roupas. Nós temos o silício, que é um componente fundamental dos computadores. E aqui nós temos o flúor, que está presente nos cremes dentais. Vamos falar sobre os gases nobres. São os elementos pertencentes à família 18, da tabela periódica. Eles são o hélio,
que é usado para encher balões, como na imagem abaixo, o neônio, argônio, criptônio, xenônio e o randônio. Eles são assim chamados porque, além de serem gases em condições ambientais, eles possuem como principal característica a inércia química, sendo encontrados na natureza na forma isolada, sendo muito raro tê-los combinados com outros elementos. Então aí nós temos a utilidade do gás hélio, por exemplo, para encher balão, que ele flutua, porque o gás hélio é mais leve do que o oxigênio. Então ele flutua com muita facilidade. No neônio nós temos o uso nas luzes de neon, né? Temos outros gases aqui, o randônico é usado para radiação, para tratamento de câncer e assim outras utilidades. E por final temos o hidrogênio. Esse elemento, que é o mais abundante no universo, ele é diferente de todos os outros elementos da tabela periódica e se encontra na família 1, que são metais alcalinos, porque possui apenas uma camada eletrônica em um elétron nela, mas não compartilha de propriedades semelhantes com os outros elementos desse grupo. Ele tem a capacidade de se combinar com os metais, semimetais e os ametais. Além disso, é um gás extremamente inflamável à temperatura ambiente. Quando liquefeito, ele é usado como combustível de foguetes e, quando combinado a pressões na ordem de 2,5 milhões de atmosferas, ele pode se tornar metálico, atuando como um supercondutor. Então aqui nós temos ali o elemento hidrogênio, em destaque em vermelho, onde ele tem somente um elemento, tá? Apenas um elétron na sua camada eletrônica, e ele, quando pode ser usado também como combustível, porque em alta temperatura ele é inflamável. Então ele é usado como combustível de foguetes quando ele é liquefeito, como está aí na segunda imagem. Então vamos lá, atividades para você fazer em casa. O rever e aplicar da página 172. Eu quero as respostas no seu caderno, tá? E vamos fazer essas correções lá no Classroom. Eu aguardo por vocês lá para fazermos essas correções, tá bom, queridos? Bom dia, fiquem com Deus.